que os irmãos estão em pé, já vou aproveitar para ler a palavra. Aleluia. 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 21. No versículo 6. Aleluia. Amém? Todos acharam? 1 Reis, capítulo 21, no versículo 6. Acabe respondeu: pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse a sua videira, ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Até aqui, amém? Pode se assentar. Quero agradecer ao convite, a oportunidade, agradecer a Cibele por nos confiar, trazer essa palavra. Glória a Deus. Eu creio que esse tema é um tema muito pertinente nesses dias, porque tem algo que o inimigo ele quer destruir, a família do Senhor. Porque a família é a maior instituição de Deus nessa terra. E é o nosso primeiro ministério. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema. E a minha casa é uma casa que valoriza muito a família. Então eu fiquei assim muito até emocionado, porque nesse tempo nós precisamos estar com as armaduras certas para lutar contra o sistema que quer destruir a maior instituição de Deus nessa terra, que é o casamento, que é as nossas crianças. E quando a Cibele esteve me mandando mensagem, o Senhor ministrou no meu coração sobre a vinha de Nabote. A vinha de Nabote fala que ele tinha essa plantação do lado do palácio real, que era do palácio de Acabe. E Acabe ele ficou desejoso por essa videira. Ele queria para ele. Só que as terras naquele tempo elas eram divididas e elas eram dadas a famílias. E elas eram do Senhor. Elas eram do Senhor. E os estrangeiros, eles cuidavam da vinha. Então ele fala assim: não posso vender a minha vinha, porque Acabe faz uma oferta. E quando Acabe faz essa oferta a Nabote e ele nega, a palavra diz que ele fica cabisbaixo, que ele fica triste. E ele fala: porque é dos meus antepassados. Ele estava dizendo: é uma herança que eu recebi dos meus pais. E ele não negocia a vinha dele. Ele fala: não, eu não vou negociar a minha vinha. E eu quero falar sobre a nossa vinha hoje. A nossa vinha, que é a nossa casa, que é o nosso casamento, que é a nossa família, que é os nossos filhos. Porque a palavra do Senhor diz que Nabote ele recebeu uma proposta. E essa proposta era: eu pago pela sua terra. Eu pago. E nos dias atuais, quantas propostas nós temos todos os dias para negociar com os nossos olhos, para negociar a nossa família. Às vezes nós negligenciamos tempo. Nós dizemos: eu amo a minha família, mas nós negligenciamos o tempo. Não tem como nós dizermos: eu amo a minha família, e não dedicar tempo a ela. Nos últimos dias,
eu tive que ajustar toda a minha agenda. Porque eu estava dando prioridade mais ao ministério exterior do que ao ministério interno. Então hoje, se eu tenho um exemplo, raramente acontece, não é? Mas se eu tenho mais de 2 agendas na semana, ele pergunta, mas e o nosso dia? Porque nós temos um dia da família na semana. E é um dia nosso. Seja para pedir um delivery, seja para assistir TV junto, seja para qualquer coisa, mas fazer junto. Então, às vezes a gente fica tão distraído. E o inimigo, ele quer roubar a nossa vinha nas distrações. Porque uma vinha é uma plantação, não é? E toda plantação, ela precisa ser o quê? Cuidada, regada. E eu gosto de dar exemplos sobre a minha casa. Porque tem um dia na semana que eu preparo a mesa, que eu coloco um jogo de jantar bonito, uma louça bonita. E não é para as visitas, é para minha casa, é para minha família. Eu costumo dizer que eu preciso criar memórias afetivas na minha filha. E a minha casa precisa, e a minha comida precisa ter um cheirinho que ela vai lembrar. Um dia minha mãe fazia essa comida para mim. Ela vibra quando eu faço um pão lá em casa. A focácia, né, filha? Aí ela fica, mamãe, cresceu muito. Eu falo, cresceu. Então eu estou criando memórias afetivas nela. Qual é a memória afetiva na sua casa que você está imprimindo no coração dos seus filhos? Porque cuidar da nossa vinha também é deixar um legado. Eu amo pregar o evangelho, mas o Senhor tem me ensinado a ministrar Deus na minha casa. Outro dia deu um problema lá na caixa acoplada do nosso banheiro e caiu e alagou a casa inteira. Eu tinha acabado de limpar. Aí eu fui, peguei o rodo, eu limpei. E eu não falei nada. E o Luiz se assustou. Ele disse, você não vai surtar? Eu falei, não. Ele falou, você está orando mais. Eu falei, eu acho que eu tô. Porque molhou tudo. Mas se é uma visita, você vai falar o quê? Não, não tem problema. Eu vou limpar, não é verdade? Então nós temos que cuidar da nossa família. Mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Porque herança, quando se fala de herança, o que eu vou deixar para os meus filhos? É fácil você deixar uma casa, ou um carro, ou um bem material, ou uma conta bancária. Mas será que os meus filhos vão dizer, o meu pai e a minha mãe tinham o caráter de Cristo? Porque se tem algo que o inimigo tem investido hoje na vida das crianças, a gente costuma falar na nossa igreja que tem o ministério Pequenas Sementes. E essas sementes, elas estão sendo regadas para aquilo que elas vão gerar. São plantas que vão germinar e vão crescer. Então elas são hoje. E nós precisamos tratar as crianças como prioridade. Porque o inimigo, ele quer corromper a pureza das crianças. O inimigo quer roubar a inocência das crianças. Eles querem implantar na mente das crianças um sistema amaldiçoado,
querem corromper quem elas são. E está em tudo. Se você não presta atenção no desenho que você coloca para o seu filho assistir, lá tem ideologias erradas, crenças erradas, mensagens subliminares. E é 1 minuto. E as crianças, elas têm a memória, meu Deus, a Radassa tem uma memória de elefante. Tudo que fala perto dela, ela grava. Da palavra mais difícil à palavra mais fácil. Crianças têm facilidade de assimilar. Nós precisamos guardar os nossos lares. Nós precisamos guardar as nossas crianças. Às vezes nós trabalhamos para construir tesouros na terra, quando nós precisamos construir nos nossos filhos e a nossa casa fundamentos eternos. E o que são fundamentos eternos? Não existe construção sem uma base. Qual é a base? Ainda é a palavra de Deus. Como nós temos regado o nosso bem mais precioso, como nós temos regado o nosso lar, como nós temos regado o nosso casamento. Porque é fácil eu dedicar a minha vida ao ministério exterior, mas a minha casa é o meu primeiro ministério. E se o ministério exterior nos rouba da centralidade do Evangelho de Cristo, que é a família, que é o reflexo do céu, nós precisamos reorganizar a nossa agenda. Parar, se necessário, para a manutenção do nosso lar. Porque uma vinha ela é atacada por raposinhas. E a maioria dos casos que nós vemos de divórcio, de problemas no relacionamento na casa, às vezes é uma coisa tão pequena. Às vezes é a rotina. Às vezes o casamento cai na rotina, e a rotina sem uma manutenção é uma raposinha que ela vai tentar apanhar a sua vinha. Às vezes a raposinha da vinha é a falta de comunicação. Nós precisamos aprender a falar quando dói, não quando está insuportável. Nós precisamos falar quando necessário e saber ouvir também. O que precisa melhorar, o que precisa restaurar, aonde nós precisamos começar de novo. Como nós estamos cuidando da nossa vinha. E se você olhar para o seu lar, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, o que precisa ser? Qual é a manutenção que a sua casa precisa? Nós não podemos negligenciar a nossa casa. O que eu tenho mais falado nesses dias, é que... Deixa eu tirar minha blusa. O que eu tenho mais falado nesses dias é que o avivamento vai começar de dentro para fora. O avivamento não vai vir, talvez, das igrejas. Mas Deus vai começar a reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como que Deus vai fazer um avivamento fora, se tem famílias quebradas, desestruturadas? A palavra do Senhor diz que é melhor o luto, você estar reunido num dia de luto, do que numa festa.
Eu não lembro o versículo, mas sei que está na Bíblia. E por que é melhor? Porque no luto reúne todo mundo. No luto todo mundo se abraça. No luto, esquece que você não fala com fulano, que você não fala com ciclano. No luto você abraça. No luto você chora junto. E nós não podemos esperar o dia mau para cuidar do nosso bem mais valioso. Então Deus precisa restaurar a mesa. Nós vemos hoje que famílias não se sentam mais à mesa, não comem mais junto, não tem diálogo. Às vezes fica os filhos na sala assistindo, sabe-se Deus o quê. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica desconectado do mundo real. A gente está online em todas as redes, mas estamos desconectados do mundo real, de uma família real. E como que o Senhor vai restaurar a nossa vinha? Como que o Senhor vai restaurar a nossa casa? Ele quer restaurar. Ele pode restaurar. Mas Ele quer fazer através de mim. A Carla, ela deu uma palavra sobre a menina, que ela estava morta. E o milagre aconteceu dentro daquela casa. Às vezes o milagre que Deus precisa fazer é dentro, é de dentro para fora. Porque quantos casamentos falidos? O meu avô e a minha avó, eles foram casados mais de 50 anos. E o meu avô faleceu faz, acho que, mais de um ano. E para mim, eu olho, eu falo, eu acho incrível. Porque eles superaram tudo. Ela fala que ela começou a casa dela num chão batido. Não tinha piso, não tinha nada. Mas tinha amor. E eles viveram longos, bons anos até Deus decidir levá-lo. Mas toda vez que eu vou na casa da minha avó, ela fala do caráter dele, do homem que ele era. Eles construíram casa, família, e nós temos um legado. Nós temos uma referência. Que quando algo se quebra, você conserta. Tem uma palavra que eu ouvi do Bruno, no casamento dele. Ele falou assim: a Carla é a minha promessa. E eu achei extraordinário. E eu gravei no meu coração a palavra no casamento. Porque Deus restaura. Deus, Ele é capaz de restaurar. Deus é capaz de fazer de novo. Deus é capaz. Mas nós precisamos estar alicerçados e fundamentados no lugar certo. A nossa vinha, ela precisa estar baseada em princípios eternos. E os princípios ainda são a palavra de Deus. Nós temos Provérbios 13, que vai falar acerca dos filhos, que os filhos eles devem honrar os seus pais. A Bíblia não fala se os seus pais forem bons. A Bíblia fala: honra o seu pai, honra a sua mãe. Depois que eu perdi o meu tio, eu perdi o meu avô, eu aprendi a valorizar mais os abraços. Eu aprendi a abraçar mais a minha mãe, abraçar mais o meu pai, abraçar mais. Porque muitas vezes nós temos medo de abraçar, nós temos dificuldade em demonstrar afeto. E
aqui, o agora, o hoje. Não é porque eu tenho 30 anos ou a pessoa tem 15 anos. Nós vemos nos últimos dias Capão paralisado por percas inesperadas. E nós precisamos cuidar a tal ponto e saber, eu fiz tudo o que eu podia. Um tempo atrás eu fui viajar. Nem lembro para onde que eu fui. Mas eu deixei tudo preparado. Deixei feijão, deixei arroz. Para 3 dias, tudo separado. Mistura para cada dia. O Luiz está ali, ele não deixa eu mentir. Eu saí de casa, mas eu deixei o ambiente preparado para ele. Porque eu preciso honrá-lo em primeiro lugar. E todas as vezes que eu ministro e ele está junto. Eu sempre falo que eu gosto quando ele pode estar, apesar de ter uma agenda corrida. Porque eu sei que ele me abençoa, eu sei que ele libera o meu ministério. Nós vemos aqui, nesse mesmo contexto, mas para uma outra ministração, quem sabe? Jezabel tomando a frente do seu marido. E quando Elias, ele vai até Jezabel, até Acabe, ele fala, o seu pecado, Acabe. Ele se refere a Acabe, não a Jezabel. Porque ela tomou a frente. Ela entrou no lugar do sacerdócio de Acabe. Mesma coisa aconteceu com Eva. Ela vai, ela fala, ela faz, coma do fruto. Ela toma o lugar do seu marido. E todas as vezes que nós, mulheres, nós quebramos princípios eternos, nós temos consequências dos nossos atos. E a gente gosta de ser empoderada, a gente gosta de ser autossuficiente. A gente gosta. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina a ser submissas aos nossos maridos. E é uma palavra que as mulheres não gostam. Mas é a palavra de Deus. E se Deus, Ele deixou um princípio, é porque tem um porquê. Então os homens precisam, às vezes os homens se acostumam a ficar na aba das mulheres. E às vezes as mulheres se acostumam a tomar a frente de tudo. Mas o Senhor tem levantado nesse tempo profetas que estão sendo usados para edificar famílias, para que as coisas andem no seu devido lugar. Elias, ele falou contra o pecado daquele tempo. E não tem outra palavra. Todas as vezes que eu tomo a frente do meu marido, eu estou em pecado. E eu já pequei muito. Mas também fui corrigida muito. E eu tenho que ser corrigida às vezes todos os dias. Mas nós não podemos negligenciar as Escrituras. Porque quando eu ando debaixo de um princípio, eu estabeleço um modelo. Quando eu ando debaixo de um princípio e em cima de um fundamento, eu estou ensinando a próxima geração. Como que você destrói uma ideologia errada? Como que você destrói uma cultura implantada errada? Vivendo aquilo que é certo. Então eu ando sobre princípios eternos. Eu ando sobre um fundamento. E eu tenho as bênçãos do Senhor. Por mim eu tinha uns 4 filhos, igual a minha mãe, mas não tenho saúde nem paciência para. A Dessa falou que não.
Mas eu não tenho paciência. Acho que nem saúde mais para isso. Mas os filhos são heranças do Senhor. E quando começou a acontecer aqueles ataques nas escolas, eu vi algumas frases que diziam que os seguranças deveriam estar nas escolas, porque os nossos maiores tesouros não estão no banco. Então nós precisamos aprender a guardar a nossa casa, porque o sistema hoje, o ataque às nossas famílias hoje, a Jezabel dessa geração, são as raposas que querem atacar a sua vinha. Cuide da sua vinha, cuide da sua casa, se levante como sacerdote, se levante como mulher de Deus. Se necessário, comece de novo, mas dedique tempo de qualidade. Qual é a linguagem do amor do seu marido, você sabe? Qual é a linguagem do amor da sua esposa, você sabe? A minha linguagem do amor é presente. Coitado do meu marido. Qual é a sua linguagem do amor? Tem pessoas que se sentem amadas quando você dedica tempo a elas. Tem pessoas que se sentem amadas por abraço, por carinho, por toque físico. Tem pessoas que se sentem amadas quando ganham presentes. Tem pessoas que se sentem amadas. Qual é o tanque que enche? Qual é a linguagem do amor que enche o tanque do seu marido, do seu filho, da sua esposa? Nós precisamos aprender para nós amarmos de maneira correta. Porque às vezes tem casamentos sendo destruídos por tão pouco. O Luiz costuma dizer que a gente precisa investir no casamento. Precisa orar junto, precisa estudar junto. Aprender sobre o relacionamento, aprender sobre o outro. Ele sempre diz isso. Porque a gente estuda para se formar numa faculdade. A gente estuda para ministrar uma boa palavra. A gente estuda para tantas coisas. Mas às vezes nós somos pais negligentes. Nós repetimos o erro dos nossos pais, porque nós achamos que aquilo é certo. Só que às vezes os nossos pais nos machucaram, e nós repetimos dores que os nossos filhos não merecem. Nós vemos na história de Jacó e seus filhos. Todos os filhos, eles rejeitam José, porque Jacó, ele demonstrava mais amor por José. José ganhou uma túnica, os seus outros irmãos não ganharam. Na nossa casa não pode ter diferença. A Radassa é muito mimada, mas ela é única. Se eu tiver um outro filho, eu vou ter que saber amar os dois igual. E eles não podem ver diferença entre um e outro. A mesma coisa que eu faço para um, eu vou precisar fazer para o outro. E sabe, nós temos um manual. Nós temos um manual. Ah, mas eu sou assim e não mudo. Mas você não ama a sua família. Então gaste tempo. Aprenda. Saia da sua zona de conforto. Quebre o seu orgulho.
Mude se necessário. Mas não permita que as raposinhas venham tomar a tua vinha. Nabote perdeu a vida, mas ele defendeu a sua casa até o fim. Ele defendeu a sua herança até o fim. Defenda a sua casa, defenda a sua vida, a sua vinha, o seu casamento. Defenda os seus filhos de crenças limitantes e ideologias erradas. Plante a semente do Evangelho no coração dos seus filhos. Se você tem uma Bíblia para você, que os seus filhos tenham para eles também, na linguagem deles. E ministre para eles. O Evangelho que eu prego para uma multidão pode ter efeito, mas o Evangelho que eu prego para uma criança, ele é eterno. Ele é o legado para a próxima geração. A nossa vinha precisa ser guardada. Guarde a sua vinha. Proteja a sua vinha. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Uma casa, ela precisa estar alicerçada na rocha. E se eu construir a minha casa debaixo de omissão, se eu construir a minha casa debaixo de mentira, porque omissão também é mentira. Se eu construir a minha casa sem estar alicerçada na rocha, qualquer vento vai derrubá-la. E nossa casa precisa estar alicerçada na rocha. E Deus já fez o trabalho dele. Ele deixou para nós o manual. Tem coisas que é só Deus que pode fazer, mas tem coisas que somos eu e você. Se o seu trabalho é importante, você faz o melhor. Se o seu carro é importante, você lava, você faz a manutenção. Às vezes a gente tira dinheiro da onde não tem, para o carro andar. A mulher é mais importante que o carro. Eu até brinco com meu marido. Fale que você tem esposa, sem falar que você tem esposa. Apresente para ela, mostre a roda do carro. A nossa roda do carro está toda... Porque todas as vezes eu encosto na guia. Mas meu marido é um santo homem de Deus que não fala nada. A esposa é mais importante que o seu carro. A esposa é mais importante que o seu carro. Deus está mandando, eu estou falando. Que nós venhamos edificar a nossa casa sobre a rocha. E que a nossa vinha, ela venha a ser cuidada, edificada, plantada, regada. Preserve isso. Guarde a sua casa. Porque elas são frutos eternos. E a partir do momento que o seu maior sucesso for a sua casa, as outras coisas, elas vão bem.
Se você não estiver bem com a sua casa, você não consegue trabalhar bem no seu trabalho. Você não consegue dar o melhor no seu trabalho. Se você não estiver bem na sua casa, você vem na igreja, você pode até disfarçar, mas você não consegue dar o seu melhor. Mas quando a sua casa, ela está bem alicerçada, ela está bem cuidada, ela está alinhada, as outras coisas vão fluir como um rio. Como um rio flui. E o Senhor, Ele ministra ao meu coração para dizer nessa noite que o mesmo rio que flui do trono, Ele está fluindo sobre mares que estão mortos, estão gerando vida. Vida naquilo que estava seco, vida naquilo que estava morto. Quando as águas do trono, elas passam pelo mar morto, o mar começa a gerar cura e milagre. E o Senhor vai gerar cura e milagre através de lugares secos e áridos que estavam mortos. Se coloque de pé nessa noite.